Olá pessoal, então vamos dar sequência ao primeiro vídeo, onde nós estamos falando sobre controle de torque e colagem invertida de bractes. E no primeiro vídeo foi um vídeo conceitual explicando por que nós precisamos, em muitos casos clínicos, fazer essa colagem individualizada invertendo os bractes. São várias as situações e aos poucos nós vamos mostrando para vocês, conforme for possível, das várias opções que nós temos de inversão de bractes, certo? Então, nós finalizamos o primeiro vídeo mostrando uma tabela para vocês que nós podemos ter como consulta na hora de escolher a prescrição para o nosso paciente. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual dente precisa da leitura de torque? Então, a leitura pode ser para finalizar, e melhorar o posicionamento da raiz dentro do alvéolo, como foi o que nós dissemos até agora, aqueles dentes que irrompem fora da posição, ou ainda nós podemos precisar da leitura de torque, ou melhor, da manutenção do torque, quando, embora o dente esteja relativamente bem posicionado dentro do seu alvéolo, a mecânica vai tender a inclinar demais esse dente, vai tracionar muito esse dente e nós precisamos contrapor ou criar uma força no sentido oposto a esse movimento da mecânica para tentar impedir ou restringir a mudança desse torque. Então, pode ser utilizado para finalizar e melhorar o posicionamento da raiz dentro do alvéolo ou para restringir a tendência de mudar a inclinação de dente como resultado de uma mecânica. Então, vamos dar um exemplo disso. Nós temos, por exemplo, incisivos inferiores e caninos com um torque acentuadamente lingual. Então a gente observa nessa imagem que as raízes dos dentes elas ficam proeminentes, o alvéolo delas é proeminente, a raiz está vestibularizada e as coroas estão lingualizadas. Porém é uma paciente que não tem trespasse horizontal que permita uma inclinação vestibular dessa coroa, corrigindo a inclinação. Ou seja, não existe uma indicação de movimento de coroa, até porque existem espaços aqui atrás que precisam ser fechados. Se a gente inclinar simplesmente a coroa para vestibular, além de ter uma tendência de cruzamento de mordida, eu não vou fechar os espaços, eu vou aumentar esses espaços. Então a indicação aí é um movimento das raízes paralingual para que haja uma normalização dessa inclinação. Então, isso é leitura de torque. E a gente precisa sempre lembrar que leitura de torque é movimento de raiz. Somente quando eu estiver no fio retangular de aço, eu terei efetividade de leitura de raiz. E mesmo assim, como nós acabamos de dizer no início dessa aula, precisamos ver qual é o slot play para nós termos ciência de quão nós vamos perder de leitura de torque nesses casos. Então a gente observa que é uma paciente que tem uma inclinação dos incisivos já bem verticalizada na sua base óssea e que precisará fazer um fechamento de espaços. Ou seja, a mecânica de fechamento de espaços, ela sempre tenderá a inclinar mais os incisivos paralingual, a perder mais essa inclinação. Então, nesse caso, eu preciso criar um momento de torque no sentido para que eu possa contrapor o efeito da mecânica e eliminar essa tendência grande de perda de torque ou de acentuação do torque lingual de coroa desses incisivos inferiores. Então aí a segundo motivo de que a gente pode precisar do torque que nós comentamos. A gente pode precisar da leitura de torque para finalizar um movimento, como por exemplo quando a gente traz o lateral do palato para o arco. Como a gente pode precisar da criação de um momento de torque para contrapor um efeito de mecânica, que é esse caso aqui que nós estamos mostrando. Então veja bem, nós temos o incisivo inferior inicialmente com uma inclinação verticalizada, portanto com um torque de coroa mais acentuado paralingual. A nossa intenção é que ele fique com uma inclinação normal, ou seja, próximo de zero no seu torque, porém a mecânica que vai ser utilizada, ela vai tender a piorar essa inclinação. Então, nós temos um torque inicial menor que o valor normal, queremos que haja um pequeno torque vestibular de coroa
para melhorar a posição desse dente ou, no mínimo, não piorar esse torque inicial, aumentando o torque lingual de coroa. A mecânica tenderá a inclinar esse incisivo paralingual. Então, nós precisamos criar uma força, um momento de torque vestibular nessa coroa para contrapor esse efeito de piora da mecânica. Então, para corrigir a inclinação dentária com movimento de raiz, apenas colocar um bracket com torque desejado não é suficiente. Por exemplo, eu quero que fique com -1, então eu vou colocar um bracket que tenha prescrição -1. Por exemplo, Roth. Roth tem -1 de torque no incisivo inferior. É suficiente? Não, porque eu vou estar colocando -1 aqui, ou aqui, né, nesse caso, inicialmente é um pouco -1, eu vou entrar com o fio 19x25, ele vai entrar passivo, porque eu tenho o slot play, eu tenho a folga do fio, certo? Então, o torque vestibular de coroa aqui vai ser muito pequeno, certo? Então, se eu colocar um -1, não é suficiente. Eu preciso colocar alguma coisa positiva, criando um momento de torque vestibular dessa coroa, e a mecânica vai criar um momento de torque lingual, e com isso a gente tem o objetivo de anular, né, esses momentos, e que a gente tenha então uma preservação do torque dos incisivos inferiores, tá certo? Então nunca esquecer do slot play, por isso que só o -1 aí não seria suficiente. Então, o que nós vamos fazer nessa paciente? Quando nós chegamos na fase do fio retangular 19x25, nós percebemos que nós estávamos perdendo o controle desse torque. Então, nós recolamos os 4 incisivos inferiores com 4 brackets com uma prescrição MPT, que tem nesses brackets uma prescrição, o torque de -6 de coroa. E aí nós fizemos uma colagem invertida desse bracket, obtendo, portanto, +6. Então, em vez de -1, nós colocamos um bracket com +6 de torque. E com isso nós criamos um momento de torque vestibular de coroa para contrapor a tendência de inclinação, de aumento de inclinação desses incisivos. Percebam como nós finalizamos o caso e as raízes desses dentes inferiores não estão mais proeminentes, elas estão mais bem posicionadas dentro do seu alvéolo. Nós não visualizamos mais aquelas raízes proeminentes, aqueles alvéolos demonstrando um torque excessivo desses dentes paralingual. Percebam na comparação do antes e do depois a mudança dessa expressão radicular aqui no alvéolo inferior, tá? E a finalização do tratamento com os incisivos inferiores com um torque ou uma inclinação normal em relação à sua base óssea, finalizando com ímpar em torno de 90 graus. E mesmo com os espaços fechados e aumento de overjet, nós conseguimos um bom controle de inclinação, criando um torque vestibular resistente, resistindo ao processo de retração anterior. Uma outra situação clínica que nós também podemos enfrentar é a movimentação de premolares para a região de caninos. E veja que essa não é uma situação tão extraordinária assim, uma vez que, em muitos casos de agenesias de laterais, aceita-se a movimentação do canino para o lugar do lateral e, consequentemente, do primeiro premolar para a região de caninos. Essa paciente, ela não tinha agenesia de laterais, mas ela tinha já o 23 ausente. E o primeiro premolar, o 24, estava meio que no meio do caminho entre o segundo pré e o lateral. Então, nós resolvemos mesializar esse premolar para a região do canino e fazer implante de primeiro premolar. É muito importante nessa mecânica que nós observemos a região periodontal próxima à raiz, onde ficará a raiz do premolar. Por quê? Porque existe uma diferença anatômica muito importante entre premolar e canino. O primeiro premolar superior, geralmente ele tem 2 raízes, uma vestibular e uma palatina. E o canino tem uma só. E aí a relação entre a raiz do canino com a sua coroa e do premolar é muito diferente. Existem diferenças que é a posição, que faz com que a posição da raiz do premolar
fique mais vestibularizada. Então, se nós sobrepusermos aqui a ponta de cúspide da coroa de um canino com a ponta de cúspide com a coroa de um premolar, nós podemos observar claramente que a raiz vestibular ela fica mais anteriorizada. E, portanto, quando eu vou levar o primeiro premolar para a região de canino, é muito importante que eu tenha estrutura óssea nessa região, para suportar a presença dessas duas raízes, principalmente em pacientes como a minha, que já tinha perdido o canino há alguns anos, ou seja, aquela região já tinha sofrido uma reabsorção alveolar. Então, e aí a gente vai perceber que é muito importante para que a gente não crie, eventualmente, fenestrações importantes nessa região, tá? Então, observe que mesmo com o mesmo torque, a raiz do pré fica mais vestibularizada, por causa dessa diferença anatômica. Então, quando nós estávamos mesializando o primeiro pé, nós percebemos um volume na região periodontal, paramos a mecânica e resolvemos modificar esse bracket. Qual a opção que eu tenho? O bracket do canino, ele já tem um torque negativo. O bracket do canino, ele tem menos 7 de torque e mais 9 de angulação. Se essa angulação for importante para mim, e a inclinação deste canino estiver bastante vestibularizada, estiver bastante lingualizada, estiver com a coroa para lingual, somente inversão do bracket pode ser suficiente. Então, se eu colar o bracket do próprio canino invertido, de menos 7 ele passa a ter mais 7. E o mais 7 jogará a raiz para a palatina, mantendo a angulação de 9 graus, certo? No entanto, nós temos uma outra opção. Quando esta diferença de menos 7 para mais 7 não for suficiente para levar a raiz o quanto nós queremos para a palatina e diminuir a sua proeminência alveolar, nós podemos usar, no lugar de simplesmente inverter o bracket do canino, a colagem nós podemos utilizar bracket do segundo premolar inferior. Pode até ser do primeiro pré, que tem menos 12, né? Mas o segundo pré vai dar uma diferença maior, que é de menos 17 graus de torque. Lembrando aquele esquema que nós já mostramos, que quando você inverte, quando você coloca bracket da mandíbula na maxila ou da maxila na mandíbula, você inverte o torque. Então, um torque de um bracket que na mandíbula é negativo, se você simplesmente subir este bracket, esse torque será positivo. Então, como eu quero um torque positivo nesse caso especificamente, eu quero que a raiz venha para a palatina, então eu não posso girar o bracket, eu não posso fazer o ganchinho ficar para cervical, ele tem que ficar para oclusal, porque eu tenho que pegar o bracket daqui do pré, ó, e simplesmente subir para a maxila, sem fazer giro. E aí, um torque que era menos 17 passa a ser mais 17, dando força, momento de força suficiente para a movimentação da raiz para a palatina. Dica importante: se você fizer essa troca de peça de bracket e já estiver com o alinhamento feito e com fio retangular de aço, não faça a recolagem e simplesmente coloque o mesmo fio, porque ele vai entrar muito apertado e, sendo um bracket cerâmico, você tenderá a fraturar esse bracket. Então, a minha dica é que você faça a reposição da peça e coloque um fio retangular de níquel titânio, deixe lá 1 mês e meio aproximadamente, e aí sim você volta com o fio retangular de aço para fazer a leitura do torque, tá certo? A intercorrência da colocação do bracket de premolar inferior é que ele não tem angulação, ele tem 0 graus de angulação. Então, se for importante a manutenção da angulação do canino, nós vamos ter que criar essa angulação no momento da colagem, certo? De que forma? Colando com a porção distal do bracket um pouco mais levantada, um pouco mais para a cervical, para que haja uma angulação da coroa, certo? Se a angulação já estiver correta, basta fazer uma colagem passiva, como nós já mostramos no vídeo sobre colagem passiva. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, que ele explica direitinho o que é a colagem passiva. E aí você então aceita a angulação que o premolar já apresenta na boca, tá certo? Então nós podemos ter essa inversão de premolares em caninos quando nós queremos uma acentuação da raiz do torque do canino para vestibular ou para lingual.
Caso esse canino tivesse sido tracionado do palato, por exemplo, a necessidade muito provavelmente seria de torque lingual de coroa e movimento de raiz para vestibular. Aí você pode também usar o Brecht do segundo pré, só que aí você inverte, você coloca o ganchinho para a cervical, para que o torque fique negativo, certo? Trazendo a raiz para vestibular, ok? Então aqui nós observamos, depois da troca do Brecht, que aquele volume que foi observado no momento da movimentação mesial do premolar já não existia mais. Então aqui o volume da raiz e aqui a perda deste volume devido à leitura de torque vestibular de coroa, tá? Bem evidente a redução dessa proeminência e também bem evidente a mudança do aspecto de inclinação coronária. Como ela vai trocar essa prótese, nessa paciente nós não vamos ter problemas em relação a isso, certo? Então houve uma grande mudança de inclinação por leitura de torque, ou seja, por movimento de raiz e não movimento de coroa, tá? Então, como nós estávamos citando, nós citamos há pouco, quando nós fazemos tracionamento de caninos, então, principalmente quando eles estão impactados por palatino, mas pode acontecer por vestibular também, geralmente a necessidade é de um torque lingual de coroa vestibular de raiz. Nesse caso, o Brecht já tem torque negativo e não atinge a força necessária para o movimento, né? Então eu precisava fazer uma movimentação de levar a coroa para lingual, com maior movimento, obviamente, de raiz. Então, novamente, nós podemos usar o Brecht do segundo premolar inferior, só que dessa vez invertendo a colagem, deixando o ganchinho para a cervical, para que ele fique com menos 17 graus de torque. E nesse caso, em se tratando de um canino tracionado, 0 graus de angulação, que me interessa deixar com a angulação que o canino em pé, eu posso manter o 0 graus de angulação. Senão, novamente, eu vou compensar, eu vou criar essa angulação no momento da colagem, tá? Então aqui, por exemplo, um caso de tracionamento de canino, o canino direito também foi tracionado, porém ele já está irrompido, né? Mas isso não deixa com que ele apresente uma inclinação vestibular aumentada, porque ele estava por palatino, irrompido por palatino, né? Então aí nós observamos bem a necessidade da colagem, tanto neste canino, tanto no 13 quanto no 23, de um Brecht de segundo premolar, invertido, para dar o menos 17 graus de torque e poder fazer a leitura da posição. Então, o Brecht que nós utilizamos, vocês observem que o Brecht do segundo premolar inferior, ele tem uma marcação amarela, né, do segundo premolar inferior. E aqui vocês observam, então, na recolagem, a marcação amarela, ou seja, a colagem do segundo premolar inferior nos caninos superiores, para que a gente faça essa leitura de torque com movimento de raiz para vestibular, depois do tracionamento realizado, é óbvio, né? E numa situação menos frequente, mais inusitada, nós podemos também ter uma aplicação de inversão de Brechts na região anterior inferior. Essa é uma situação singular, porque é o caso de uma paciente classe 2, que tem apinhamento na região anterior inferior e tem um torque vestibular acentuado, torque mesmo vestibular de raiz, a raiz está lingualizada, que é o caso deste incisivo lateral inferior aqui, 41, tá? A gente observa aqui, mostrando na seta, a falta de proeminência da região da raiz. Então, a gente vê a proeminência da raiz do lateral, do outro central, mas a gente não vê a proeminência da raiz desse incisivo. Pela vista do lado esquerdo, também nós observamos que não aparece, né, essa proeminência de raiz. E aqui numa vista oclusal, nós conseguimos ver claramente como a raiz desse incisivo central, ela se pronuncia, ela apresenta uma proeminência por lingual, muitas vezes provavelmente tem até uma fenestração aqui. E olha só, ela tem um apinhamento e ela é classe 2. Então, se eu vou usar um elástico de classe 2, se eu for usar um propulsor mandibular, eu tenderei a piorar essa condição de torque vestibular. Se eu for alinhar esses dentes sem desgaste, sem extração,
novamente eu tenderei a piorar essa condição de torque vestibular. E no caso dela, como ela tinha um overjet e a gente usa elástico de classe 2, nós realmente não realizamos desgastes, até porque ela tinha uma idade bastante, era muito jovem para sofrer desgaste, né? Então nós sabíamos que durante o alinhamento e nivelamento, essa condição seria piorada. Então nós já pensamos nisso na hora que estávamos alinhando e nivelando e substituímos o bracket desse incisivo inferior. O bracket do incisivo inferior, o que mais negativo que nós temos é o Damon Low Torque ou o MBT, que é menos 6. Como nós não trabalhamos com o Damon, a gente estava trabalhando com o bracket Porsche da 3M, nós tínhamos opções do MBT ou do ROT. Nós colamos o MBT menos 6, né, para que desse um torque vestibular nessa raiz, mas ele não foi suficiente para fazer essa leitura. Então nós tivemos que pensar numa outra alternativa. Incisivo lateral superior. O bracket do incisivo lateral superior, MBT, ele tem mais 10 e o ROT tem mais 8. Então você pode usar tanto o ROT quanto o MBT. Se nós simplesmente baixarmos, né, da maxila para a mandíbula, nós inverteremos o torque, certo? Então de mais 8, mais 10 ficará menos 8, menos 10. Muito bem. Então eu simplesmente vou descer, eu não vou inverter, certo? E eu preciso compensar essa angulação, por quê? Porque o incisivo inferior não tem angulação e o incisivo lateral superior tem angulação de mais 9. Então eu preciso zerar essa angulação, ou colando passivo, como nós já dissemos, tirando essa angulação, colando com angulação 0. No outro vídeo sobre angulação passiva, nós também explicamos como nós realizamos a angulação 0. Se você ainda não viu o vídeo, vá lá e assista na nossa playlist, procure na nossa playlist e faça assista esse vídeo, tá? Então aqui, no caso ROT, nós temos mais 8 de torque e mais 9 de angulação. E o bracket do incisivo inferior padrão, ele teria menos 1 ou 0, ou no máximo menos 6, como nós dissemos. Então nós podemos acentuar esse torque utilizando o bracket do incisivo lateral superior, tá? Então no caso do MBT seria mais 10, certo? E menos 6 no incisivo inferior. Então nós fizemos a colagem e aí nós utilizamos um bracket convencional mesmo, né, como reposição ali. Colocamos, amarramos com amarrilho e voltamos para um fio nitinol redondo. Ela já estava, no momento que nós fizemos a troca do bracket, ela já estava com retangular Nitai 16x22 e nós achamos que seria interessante já fazer essa mudança para acentuar o torque e voltamos para um 18 nitinol. E aí a gente observa que depois de passar do 19x25 de aço, ter deixado no mínimo 2, 3 meses, a gente observa o posicionamento daquele incisivo central 41 e a sua proeminência radicular. Ó, antes nós tínhamos um afundado aqui nessa região alveolar e aqui nós conseguimos observar claramente a presença da raiz nesta região, certo? E aqui também na vista oclusal, vocês lembram que a gente via aquela proeminência de raiz e agora nós não vemos mais e observamos uma inclinação adequada desse incisivo em relação aos demais dentes. Isso é extremamente interessante para os incisivos inferiores porque é muito desagradável, muito ruim, muito dolorido para o paciente dar torque individual nesta região. Existem aquelas molinhas de torque individual, né? Mas elas são muito ruins no incisivo inferior porque a gente tem pouco espaço de coroa clínica entre o bracket e a margem gengival. Então aquela molinha de torque individual, ela acaba entrando dentro da gengiva, acaba tendo um acúmulo de placa de tártaro muito grande nessa região, então não é interessante. Então é uma boa alternativa para a gente evitar o torque individual nesses dentes. Então aqui comparando o antes e o depois, né? A condição de leitura de torque, a falta de proeminência radicular aqui e a proeminência que nós observamos nesta região, tá certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas clínicas de inversão de brackets e troca de brackets de maxila
para a mandíbula e vice-versa, né? Espero que vocês possam aplicar isso na prática clínica de vocês, porque facilita em demasia o andamento dos casos. E continue nos assistindo. Se ainda não assinou, assine o nosso canal, pode compartilhar esse vídeo, não esquece aí de ativar as notificações, deixe seus comentários e nos vemos nas próximas dicas clínicas, os próximos vídeos que nós daremos aí na nossa playlist. Um abraço e até a próxima oportunidade.